Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 24 de agosto de 2026. Nesse horário das 18h30, nós realizamos o nosso primeiro painel espírita Irmão Emmanuel de 2026. E hoje para realizar a palestra do nosso painel espírita Irmão Emmanuel, nós convidamos o nosso irmão Alcides Geraldo. O Alcides vai conversar conosco sobre um tema muito importante, chamado Pensamento e Forma. Esse tema é título de um texto de Emmanuel no livro Semeador os Novos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. É um tema bastante interessante. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos convidar a nossa irmã Vanúzia. A Vanúzia, ela vai fazer a nossa leitura do preparo e depois ela vai fazer a nossa prece. E Alcides, você vai ter até 7h20, meu amigo, 19h20, para fazer as suas reflexões. Depois você liga a tua câmera que desligou de novo. Vanúzia, pode começar, minha amiga, a leitura do preparo. Sim, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler a lição 107. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Paulo, Romanos 12, 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. E assim, agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, ouvindo, nos aproximando dos ensinamentos de Jesus e da força criadora. Que possamos compreender que todos os obstáculos que passamos são para o nosso fortalecimento e para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E que, como diz a nossa querida Rose, tenhamos ombros fortes sempre para caminharmos no caminho do bem. Que assim seja. Graças a Deus.
Obrigado, minha amiga. E nesse momento eu passo a palavra para o nosso irmão Alcides. Alcides, você tem até 19h20 para fazer as suas reflexões. Que o Senhor abençoe você, a sua família, seu trabalho e continue abençoando a todos nós. Estão me ouvindo? Estamos Está ouvindo, ouvindo? estamos ouvindo sim. Então, sim. Então, vamos soltar a voz. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Que é só emoção. Bem, gente, uma boa noite para todos nós. Nós que estamos envolvidos no estudo das lições que regem a vida de todos nós. Por quê? Segundo os Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. O que isso quer dizer? Que nós fomos criados sem nenhum conhecimento. Ignorar no sentido de desconhecer. Então, todos nós, todos, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Porém, Jesus disse que conhecereis a verdade. Então, como conhecer sem estudar? Então, evoluir é viajar em busca da verdade que conforta, que liberta. Na belíssima prece do Pai Nosso, Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é este? Que alimento é este? É o pão que vende na padaria? Não. O que ele está falando é dos bons pensamentos, dos bons sentimentos que vão alimentar nossas almas para que possamos ter atitudes consoante com a lei divina e só assim seremos verdadeiramente felizes, isto é, alcançaremos o reino de Deus. Então, a belíssima prece do Pai Nosso já se desenha no seu sentido simbólico, mítico, como uma evocação, um chamamento ao despertar da consciência de cada um de nós, para que, evoluindo, compreendamos e vivamos melhor as leis divinas. A gente sabe muito bem que na ordem evolutiva, primeiro surgiram os minerais, depois os vegetais, depois os animais, e então surgiram os homens. Porém, no mineral, no vegetal, no animal, o princípio espiritual se reveste das formas materiais para despertar no reino hominal. Porém, se nós atentarmos que os vegetais e os animais são seres vivos e antecedem o homem, então a vida é anterior ao homem. E se a vida não é obra do homem, é obra de quem? De Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Por que a pergunta é o que é e não quem é? Quem é forma. O que é essência. E Deus é essência. Então, qual foi a resposta? Inteligência suprema. Ora, se nós percebermos que macaco não dá bom dia, leão não escreve poesia, jacaré não faz pesquisa científica, então a gente vai vendo que a criação é obra de uma inteligência. E se o homem criou maravilhas como a internet, que nos permite, à distância, remotamente, estarmos ao lado um do outro e admiramos a inteligência do homem, o que se dirá da inteligência que criou o homem? Há de ser muito maior que o homem. Então, a nossa tarefa
da ignorância na origem, na nossa viagem, é esse encontro com a unidade que é o Pai Celestial. Para isso, precisamos adquirir conhecimentos. Então, quando despertamos no reino hominal, o que diferencia o homem do animal e do vegetal é a consciência. E é através da consciência. Um dos atributos da consciência é a inteligência. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao espírito: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Responde: pode, sem dúvida, pelo pensamento. Então, repetindo a pergunta, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, a segunda tarefa, já que estamos convencidos que somos filhos de Deus, a nossa segunda tarefa é, no livro dos médiuns, a primeira pergunta é: há, no sentido de existir, espíritos? Então, a primeira pergunta do livro dos médiuns é se existem espíritos. E qual é o dom, qual é o talento que nos comprova a origem espiritual da vida? É a mediunidade. E pode existir mediunidade sem pensamento, sem sentimento? Não. Então, pensar, sentir é comunicar-se em diferentes esferas, física e extrafísica. Então, sabemos hoje que todo pensamento é uma onda. Sabemos hoje que todo sentimento é uma onda. Então, pensamos, sentimos. E conforme pensamos, conforme sentimos, agimos. Então, o pão nosso, o alimento para o pensamento, para o sentimento, são as lições que a ciência, a filosofia, a religião e a arte, como expressão de manifestação da consciência, nos trazem. Porém, Manuel Filomeno de Miranda, no seu belíssimo livro Transição Planetária, nos ensina que a história da humanidade registra 14.000 guerras. E desse total, segundo Manuel Filomeno de Miranda, já que está todo mundo sentadinho, desse total de 14.000 guerras, segundo Manuel Filomeno de Miranda, 80%, isto é, 11.200 são de origem religiosa. Então, veja bem, qual é o problema agora? A religião, atrelada à ciência, à filosofia e à arte, seria o fio condutor da espiritualização do homem. E por que o homem jaz ainda tão embrutecido? É fácil perceber que o que as religiões, vamos falar do Ocidente, o que as religiões ocidentais ensinam sobre vida espiritual? Que Deus pune, que Deus castiga, que céu, que inferno, que sorte, azar, milagre. Então, ainda estamos presos a esse contexto. E como estamos presos nesse contexto, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se alimentam dessas ideias absurdas, que Deus pune, que Deus castiga, que vai para o céu, que vai para o inferno. E mais ainda, como a religião na sua origem se desligou da ciência, da filosofia e da arte, estas três também combatem a religião, mas não oferecem ao homem um roteiro seguro para que seu pensamento se dirija ao objetivo da existência. Se nós observarmos que, modernamente, a OMS, Organização Mundial de Saúde, define o homem como ser bio, psíquico,
social e espiritual. O que isso quer dizer? Biopsíquico, que a vida e nós somos multidisciplinares. No espiritual, que somos multidimensionais. Agora entra Allan Kardec aí. O que Allan Kardec nos ensina? Que o espiritismo é ciência, filosofia, religião. Ou seja, o espiritismo é uma doutrina multidisciplinar e multidimensional, como a própria ciência, através da OMS, reconhece. E mais, segundo a OMS, no CID, Código Internacional de Doenças, orientação aos médicos, não confundir mediunidade com esquizofrenia. Ou seja, a própria OMS já reconhece que mediunidade não é doença, que a mediunidade é um estado alterado de consciência, mas não é patológico. E se há médios doentes, pode estar doente pelo mau exercício da mediunidade, ou por razões kármicas, mas não pela mediunidade em si. E, sendo assim, não existe mediunidade sem pensamento. Não existe mediunidade sem sentimento. André Luiz não, Emmanuel, no belíssimo livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu queria chamar a atenção dos meus amigos para os prefácios que Emmanuel escreve na obra de André Luiz. Não são apenas a apresentação de um livro, mas é quase uma aula magnânima daquilo que a gente vai ler. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio tem o belíssimo título: Raios, Ondas, Médios, Mentes. Ouçam, título do prefácio: Raios, Ondas, Médios, Mentes. Aí começa Emmanuel. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Houve uma época em que dizíamos que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Porém, olha o entrelaçamento da ciência com a religião. Porém, Albert Einstein, Max Planck mudaram o conceito de matéria, mostrando que matéria, tudo no universo, é energia. O universo é um feixe de ondas que transportam energias, tal qual o pensamento, tal qual o sentimento. Diz mais Emmanuel: o estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Você dirá sim. E o que isso tem a ver com a gente? Meus amores, o corpo físico é matéria. O espírito se veste da matéria para a sua evolução. Então, a interação espírito-matéria se dá pela mente, que se manifesta através do cérebro. A mente é atributo do espírito. Cada órgão material é instrumento para a manifestação do espírito. Por exemplo, o Alcides está falando com vocês. O espírito, que é o Alcides, está usando as cordas vocais, o aparelho fonador, o órgão, para se manifestar. Quando eu levanto a mão, o espírito se utiliza da mão para se manifestar. É isso que ele está querendo dizer. Aí diz Emmanuel: Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. Aí ele diz: o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Entenda-se por consciência o espírito.
espírito. Diz mais, continua o nosso querido Emmanuel. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e, ainda mesmo, quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. Diz Emmanuel, o futuro pertence ao espírito. Mais adiante ele diz, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. O que ele está querendo dizer, meus amores, claramente para todos nós. Pensamento, sentimento ganham forma nas nossas ações. Por exemplo, nesse contato que estamos tendo, através da internet, tudo a onda. A onda que se emite chega até você e se materializa na sua consciência. Joana de Ângeles, já Joaninha querida, diz, no belíssimo livro Dias Gloriosos, diz Joana, Forças Mentais, o capítulo, a mente é dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro. Opa, vamos traduzir isso. Quando você liga a televisão, sintoniza numa emissora, sua antena capta a onda emitida pela emissora. A onda desce. No aparelho existe o conversor, que converte a onda em som e imagem. Olha a forma aí, materializada. Porém, em nós, vamos nós aqui, o chakra coronário está ligado à glândula pineal. Então, pelo chakra coronário, entram as ondas que eu estou captando. Essa onda desce. A glândula pineal faz o papel do conversor. Então, o pensamento do Alcide foi traduzido na glândula pineal e emitido pelas cordas vocais. Então, no livro O Caibalion, diz lá, o todo que é Deus é mente. André Luiz nos ensina que em cima da mente divina, a mente humana cria. Então, tudo é expressão da mente, manifestação do espírito. Diz Joana ainda, mesmo quando não conduzida conscientemente, a força da mente, essa energia mantém sintonia com outras equivalentes, gerando efeitos que correspondem à sua constituição. Ou seja, não existe sorte, não existe azar, não existe destino, existe relação de causa e efeito. Pensa, sente, age. Pensar, sentir, agir são causas que geram efeitos. Se meu pensamento, se meu sentimento se alimenta do pão divino, que são os ensinos de Jesus, toda a minha ação é voltada para o bem. Outro dia, eu estava dando aula de radioatividade, falando de energia nuclear, e o aluno me perguntou assim, ô professor, que é aquela coisa que caracteriza a juventude, então quer dizer que a energia nuclear é a energia mais poderosa que existe? Olhei para ele e falei, não, meu filho, a energia mais poderosa que existe é o amor. Porque a energia nuclear nas mãos de quem ama produz o bem.
Então, pensar, sentir, agir, alimentar-se do pão nosso para produzir o bem. É isso que nos convida a doutrina. E mais, no belíssimo livro, Ciência e Vida, ditado pelo Espírito Áureo. Aliás, gente, eu vou confessar, esse livro é um dos livros mais complexos de ciência espírita que eu já vi na minha vida. E o nosso irmão Thyssen, outro dia, numa palestra, assistindo a palestra, ele disse, não, Áureo é o codinome que Blaise Pascal assumiu para editar o livro. Então, o livro Universo e Vida, Áureo, é codinome de Blaise Pascal, segundo Thyssen. Aí está aqui, ação magnética. Está lá, o pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade. Gente, vamos lá. Você faz eletroencefalograma, então você está medindo a sua onda mental, olha a ponderabilidade aí. Quando você faz o eletrocardiograma, você está medindo a onda da frequência cardíaca. Olha a materialidade aí, a ponderabilidade. E de propriedade quimioeletromagnética. Opa! Pelos chakras principais, os 7 chakras principais, são 7. Dos 7, 6 estão ligados ao sistema endócrino. O sistema endócrino é o responsável pela produção hormonal. Opa! Se eu penso bem, se eu sinto bem, se eu ajo no bem, qual é a minha produção hormonal? Olha, a saúde como consequência do amor e da elevação espiritual de cada um de nós. E mais, eu disse que dos 7 chakras principais, 6 estão ligados ao sistema endócrino responsável pela produção hormonal. O chakra que não está ligado ao sistema endócrino é o chakra do baço, o chakra esplênico. Está ligado à corrente sanguínea. Então, todos nós sabemos que pensamos, sentimos, e as energias do pensamento e dos sentimentos são conduzidas pelo organismo através do sangue. Então, e mais, vamos, que a conversa está tão boa que a gente fica assim, pasmo. E mais, o pensar, o sentir e o agir. Se eu penso e sinto no bem, o meu chakra se abre e o giro dele se torna maior. Então, se meu chakra se abre e se torna o giro dele maior, maior a minha capacidade de absorver as energias do alto. E também maior minha capacidade de transmitir. Então, quando eu evoluo, eu alcanço dimensões mais amplas da vida. A moderna ciência, né? Moderna ciência, na teoria bosônica. A teoria bosônica reconhece que o universo em que vivemos tem 26 dimensões. Nós, no nosso corpo físico, o cérebro e os nossos sentidos estão preparados para atuar em quantas dimensões? 3. As 3 que conhecemos: comprimento, largura, altura. A 4ª dimensão é o tempo. Então, você observa que expandir a consciência é atingir dimensões cada vez mais amplas. E quanto mais eu evoluo, atingindo dimensões cada vez mais amplas, lembrem-se, quando a gente diz assim, a mente de Bezerra de Menezes é poderosa. O que significa pensar, sentir, agir, expandir a consciência? Eu vou alcançando dimensões cada vez mais sutis, tornando-me mais poderoso, isto é, cada vez mais capaz de traduzir em mim mesmo o divino, o cósmico, o crístico, o universal. Então, você lembra que na origem éramos simples e
ignorantes. Então, viajores da eternidade, vamos construindo riquezas. Lembra? Todo trabalho produz riqueza. O trabalho espiritual produz riquezas espirituais. E quanto mais evoluído, mais sutil são as expressões do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas emoções. E esse pensar, esse sentir, se materializa no agir. Então, as minhas ações revelam quem eu sou. Continua o meu grande amigo Blaise Pascal, partindo da mente, isto é, do espírito, que elabora, essa radiação, o pensamento, se difunde por todo o cosmos orgânico. Primeiro, pelo centro coronário, espraiando-se pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso, para afinal atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Então, meu amigo, pensar, sentir, agir, como no pão nosso, alimentando no pão de cada dia bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. Nós nos conectamos a dimensões cada vez mais altas, exprimindo-os naquilo que somos. Então, a mediunidade vai se tornando cada vez mais gloriosa e vitoriosa em cada um de nós. Mas o nosso querido Blaise Pascal, travestido de Áurea, diz assim: tal radiação mental expedida sob a forma de ondas eletromagnéticas constitui o fluido mentomagnético que, integrando ao sangue e a limpa, percorre incessantemente todo o organismo psicofísico, concentrando-se nos plexos ou centros vitais e se exteriorizando no halo vital ou áurea. Opa! Olha aí, que beleza! O que ele quer dizer com isso? Bom, vamos nós aqui pensar um pouquinho. Se você meter a mão no fio desencapado, descalço, você leva choque. Por quê? Nós somos condutores de eletricidade. Todo o nosso corpo é condutor de eletricidade, mas, pela lei de Maxwell, todo condutor de eletricidade gera uma corrente magnética. Então, nós todos pensamos, sentimos, agimos, conduzimos eletricidade e geramos um campo magnético. Então, de acordo com o meu pensar, com o meu sentir, com o meu agir, esse campo magnético que me envolve é a minha aura. E os espíritos nos identificam pela nossa aura. Por isso que vigiar e orar. Alguém pode vigiar distraído? Para vigiar, você tem que estar atento. E o orar é o pensar sempre no bem, no amor e no divino. Então, vocês estão vendo que esse nosso estudo de hoje, fundindo ciência, filosofia e religião. Pois quando Sócrates diz: homem, conhece-te a ti mesmo, como me conhecer sem identificar que eu sou um espírito? Que eu estou no corpo, mas não sou o corpo. Então, o autoconhecimento só será completo quando nós aceitarmos definitivamente que somos espírito em franca evolução, que através da reencarnação, Deus não pune nem castiga, abre as portas do perdão. E o que é o perdão? Reparar os males que um dia praticamos. E uma das ferramentas para reparar os males que um dia praticamos, a mediunidade. Por isso que a mediunidade evangelizada faculta ao médium ressarcir débitos que seriam impossíveis se não fosse a bendita e santa mediunidade.
Bom, já que eu não posso, continua o meu querido Blaise Pascal. Do centro coronário, que lhe serve de sede, a mente, isto é, o espírito, estabelece e transmite a todo o seu cosmo vital os seus padrões de consciência e de manifestação, determinando o sentido, a forma e a direção de todas as forças orgânicas, psíquicas e físicas que se lhe subordinam. Por meio do centro cerebral, governa, então, as atividades sensoriais e metabólicas. Então, pensar, sentir e agir. Como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, eu manifesto o que eu sou. Aí, vamos nós parar para pensar aqui. O homem de hoje é muito intelectualizado, sim. Não há dúvida que a humanidade atingiu um nível intelectual magnífico. Mas será que o homem de hoje é espiritualizado? Não. E aí entra também uma grande diferença entre instrução e educação. O homem intelectualizado de hoje é um homem muito instruído? Sim. Será que ele é educado? Não. O homem é instruído, mas não é educado. Vamos estabelecer aqui uma comparação. Vamos comparar Chico Xavier, pensa aí num político. Dizem que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. Vamos pensar aqui. Quem é mais educado? Chico Xavier ou o presidente dos Estados Unidos? O Chico. Olha o grau de evolução. Então, o grau de pensar, sentir e agir traduz o meu estado evolutivo. E quanto mais evoluído, mais poderoso eu sou, ou seja, maiores possibilidades de compreender, de viver, sentir e agir no bem eu tenho, como diz o Pão Nosso, porque eu me alimento do amor, da fé, da caridade e da esperança. Então, tudo quanto fazemos é expressão do que pensamos e do que sentimos. Quando Shakespeare, outro grande mestre da espiritualidade, Shakespeare, o Shakespeare teve uma coragem de escrever uma peça chamada Otelo. Naquele tempo, olha como é que o homem tinha uma cabeça lá na frente. Naquele tempo, na peça Otelo, o personagem principal é um negro. Naquele tempo, ele teve a coragem de escrever uma peça que o negro era o personagem principal. E para misturar e bagunçar o coreto, ele faz a princesa se apaixonar por aquele negro, o negro se apaixonar pela princesa. Então, olha que ele já está levantando a bandeira da igualdade racial. Ele já está levantando a bandeira de que o machismo há de ser condenado sempre. E mais ainda, já que estamos falando de Shakespeare, o belíssimo ser ou não ser, eis a questão. Como surge? A Hamlet, em profunda crise existencial, pensa em suicidar-se. E pensando em suicidar-se, ele diz assim, e se eu não morrer? Isto é, e se do outro lado tem vida? Meu suicídio terá sido em vão. Aí surge a frase, ser ou não ser, isto é, morrer ou não morrer. Eis a questão que permanece atualíssima, já que há um acordo da OMS com as redes de comunicação de evitar divulgar suicídio. Porque as taxas de suicídio estão muito altas. Todo mundo sabe, principalmente nos países industrializados. O que isso traduz? Uma falta de sentido para a vida. E o que dá sentido à vida? A imortalidade da alma e a reencarnação, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados.
Para os senhores terem uma ideia da complexidade disso, eu tenho um irmão que é pastor. E um dia ele me disse assim: Ô Alcides, você já parou para pensar que Deus quer te usar na obra dele? Mas eu já faço a obra de Deus mesmo. Ele falou: não, Alcides, Espírito não fala, isso não existe, está na Bíblia. Olha, aí eu disse assim: tá bem. Na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias. E eles não eram dos mortos? Aí meu irmão me respondeu: Jesus é outra coisa. Então, então a surpresa de que 80% das guerras na história da humanidade tem caráter religioso? Tem, porque é o fanatismo, não é a fé. Carl Gustav Jung, aquele homem quase santo, um dia perguntaram a ele: o senhor crê na reencarnação? Ele respondeu: não, eu tenho certeza. Olha a fé raciocinada. A fé raciocinada, porque crer não é saber, mas eu sei, por isso eu tenho certeza. Olha a diferença. E Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, era médium e fez várias reuniões mediúnicas. Então ele não cria, ele tinha certeza. Assim como também nós, hoje, que somos espíritas, não porque falaram, mas porque a experiência. Olha de novo, todo conhecimento vem da experiência. O que é a vida, se não um grande laboratório, um experimento, um ensaio, de que em etapa e etapa nós vamos nos transformando e combinando cada vez mais valores efetivos para a libertação da ignorância da origem. É isso, meus amigos. Então, pensar, sentir, agir. Eu penso, eu sinto, eu acho. Meus pensamentos, meus sentimentos ganham forma nas minhas ações, sejam elas quais forem. E sendo assim, como pensamento e sentimento interferem na química do corpo, então pensar e sentir é toda uma combinação de ciência, filosofia, religião e arte. Felizes, quando Jesus diz, felizes os que não viram e creram, porque quantos têm a graça, a beleza de viver o que nós vivenciamos nas reuniões mediúnicas. Então, a gente, como Carl Gustav Jung, se nos perguntarem se a gente acredita em reencarnação, não, eu tenho certeza. Essa certeza inabalável, fruto da experiência, é que a fé que remove montanha. Porque crer não é saber. Por exemplo, o materialista crê que tudo se acaba na matéria. Mas ele não sabe. Quando meu irmão me diz que espírito não fala porque isso está na Bíblia, ele crê, mas não sabe. A fé raciocinada é isso. Liberta a mente, liberta o pensamento, abre, expande a consciência para mais amplas e sutis expressões do amar e do viver. E só o amor renova, transforma a todos nós. Só o amor educa para valer. Por isso, como diz Joana de Anjos, educar é um ato de amor. Meus amigos, muitas coisas mais poderíamos e teríamos para dizer, mas já são 19h16. Está na hora de cada um apresentar suas expressões, recebendo a minha gratidão a todos vocês que me fizeram o favor da audição, o favor do carinho, o favor do abraço. E eu abraço a todos vocês, agradecido e comovido pela certeza de que não estou sozinho, que tenho vocês como companhia sempre. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, meu amigo Alcides, por esses momentos de reflexão, por esse estudo. Foi muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. É bom estar com você, é bom ouvir você. Você traz o seu conhecimento para nos ajudar a compreender, a refletir,
com a ajuda desses amigos espirituais, né? Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, esses trabalhadores queridos da Seara do Senhor, que trabalham para nos ajudar na nossa caminhada enquanto estamos aqui. Que bom! Então, vamos continuar perseverando, estudando e colocando em prática tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus trouxe para todos nós. Porque Ele é o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso guia. E vamos continuar junto, colocando o amor em ação. Porque, como você disse, o amor é a força mais poderosa que existe no universo. E ela vem do coração do Senhor. Então, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, o seu trabalho, essa tua divulgação espírita, que nos ajuda muito a refletirmos sobre o que nós, espíritos mortais, estamos construindo agora e para o nosso futuro. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E leve o nosso abraço à sua família, Obrigado, seus obrigado a todos vocês. da Casa Espírita. Tá? Obrigado a todos vocês. E precisar, estamos aí. Tá? Obrigado, meu É amigo. uma alegria estar com vocês. Muito obrigada. A Casa de Francisco de Assis agradece a você. Bem, meus irmãos, Olha, pode a falar. belíssima prece de Francisco de Assis, a belíssima prece de Francisco de Assis, quando ele diz assim, ó, é dando que se recebe, é da lei de causa e efeito. Como eu penso, como eu sinto, como eu acho, eu dou. Volta para mim. Perfeito, perfeito. Então, para encerrar, vou pedir para minha irmã Rosane Sodré fazer a nossa prece de agradecimento. Rosane, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Oi, querida, posso sim. Então, meus irmãos, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos voltados a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse modelo e guia que tanto queremos imitar, agradecemos. É a oportunidade de mais conhecimento, de estarmos juntos conosco, ampliando tudo aquilo que os Espíritos já vêm nos dizendo. Que o espírita precisa se instruir para amar, amando na instrução, para que a verdade possa dilatar os sentimentos que nós possuímos e esse amor do qual nós fomos feitos seja cada dia mais convicto em nós. Gratidão a todos aqueles, Senhor, espíritos encarnados e desencarnados que estiveram aqui nos congregando, para que nós pudéssemos entender melhor um pouco da nossa essência, da nossa origem, mas também para afirmarmos a nossa perfeição ao final da jornada. Gratidão a Deus, gratidão a Francisco de Assis e toda a espiritualidade amiga que nos conduz. Te pedimos a todos que continuem conosco, nos auxiliando, nos intuindo, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Levai, sim. Gratidão, Alcides. Prazer revê-lo. Obrigado, Rô. Veja vocês todos, hein? Obrigado, meus irmãos, pela presença, pela participação. Quarta-feira estaremos de volta para o nosso estudo do Evangelho, para o nosso estudo do Sermão do Monte, e que Deus abençoe a todos. E como diz Francisco, paz e bem. Esse é o nosso lema. Tchau, gente. Tchau. E obrigada, Cid. Tchau. Obrigado, bom descanso. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Para todos vocês. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.